Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Diana, Kemily. Eh, Hoy en nuestra clase nosotros vamos a estudiar el pretérito imperfeito, vale? Hoje na nossa aula a gente vai estudar o pretérito imperfeito, certo? E vamos ver um pouquinho para poder ter uma produção textual de um conto de fadas. Por quê? Porque o conto de fadas, ele é basicamente inteiro escrito no pretérito imperfeito. É só notar pelo como começa um conto de fadas, como costuma começar um conto de fadas. Era uma vez. O era é utilizado, conjugado, é o verbo ser conjugado no pretérito imperfeito. Então, eu vou mostrar algumas características, certo? E aí vocês vão ver que toda uma narrativa do conto de fadas, tanto em português quanto em espanhol, apontam o uso do pretérito imperfeito. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, vou mostrar algumas características do pretérito imperfeito para que vocês tenham uma noção do uso e como conjugar. A conjugação do pretérito imperfeito é muito simples, tá? Então não vai ter segredo nenhum, é bem tranquilo, tá? Então vou começar a explicação agora. E que a tecnologia não está sendo forte, não está querendo colaborar. Bom, para que nós vamos utilizar o pretérito imperfeito? A gente usa, só cambiar color. A gente usa o pretérito imperfeito para descrever o passado. Mas passado de quê? Passado de pessoas, objetos, lugares e também ações habituais do passado. Ou seja, as rotinas do passado, aquelas rotinas que vocês não têm mais, mas possuíam. Tá? Vamos utilizar para contrastar com o presente, ou seja, fazer comparações com a atualidade. E para expressar a idade e a hora no passado. Certo? Então vamos começar primeiro com a descrição de pessoas. Lembra que a gente viu ano passado e um pouco do ano retrasado como descrever pessoas, certo? Então, como eu falei, mi hermano pequeño era rubio y muy nervioso y llevaba el pelo muy corto. Meu irmão era loiro e muito nervoso e usava o cabelo muito curto. Isso mostra que é uma característica que o irmão da pessoa que está falando não tem mais, que mudou. Meu irmão pequeno era rubio, meu irmão mais novo era loiro. Ele pode ter tingido o cabelo pode ter mudado de cor, tá? E
muito nervioso, muito nervoso. Ele pode ter acalmado, pode ter mudado um pouco a personalidade. Então, é como a pessoa era no passado. Pode ser um passado um pouco distante ou um passado mais próximo. Por exemplo, ano passado, mês passado. E levava ele pelo muito curto, ou seja, na época que ela está falando, o irmão tinha o cabelo muito curto. Hoje ele já pode ter o cabelo um pouco mais comprido. Tá? Então, isso vai apontar características pessoais de um passado que a pessoa costumava ter essas características. Não tem mais. A mesma coisa com objetos. Como era a sua falda? Como era a sua saia? Era de color rojo y negro, tenía dibujos extraños y era muy estrecha. Então, está apontando características de como era a saia. Era vermelha e negra e preta, tinha desenhos e era muito apertada, muito estreita. Então, está apontando características de como era, certo? E como não é mais. Então, houve mudanças. Por isso que a gente viu, eu apontei lá embaixo, para contrastar com o presente, ou seja, para fazer comparações com o presente. Tá? Como a gente também vai ver para descrever lugares. Minha primeira casa era grande e tinha um jardim precioso. A minha primeira casa era grande e tinha um jardim precioso, um jardim bonito. Então, uma característica da primeira casa da pessoa, ou seja, ela mudou para uma outra casa com características diferentes. Então, é prestar atenção no como era essa característica, como mudou. Por isso que é para fazer esse contraste. Tá? E vamos usar para falar de ações habituais do passado. Vocês se lembram que nós estudamos no presente do indicativo, no primeiro estágio, a rotina. Por isso que a gente utiliza o pretérito, o presente do indicativo para falar de rotinas. Mas numa rotina que a gente está vivendo. O pretérito imperfeito vai ser utilizado para falar de rotinas que nós não temos mais, que mudou. Tá? Por exemplo, com a pandemia. Atualmente na pandemia nós acordamos cedo, mas como que a gente faz? A gente acorda cedo, a gente toma café e vai para frente do celular, assistir aula, ter aula. Como era antes da pandemia. A gente acordava, tomava café, ia para a escola, ou seja, era uma outra rotina que sofreu mudanças. Tá? Por isso que são ações no passado, uma rotina no passado. Por exemplo, aqui, todos os dias me levantava temprano, iba a correr al retiro e luego iba andando al trabajo. Todos os dias eu me levantava cedo, ia correr no retiro e logo ia andando ao trabalho. Então, isso mostra que é uma rotina passada, que isso sofreu alguma mudança. Tá? Então, é sempre necessário prestar atenção e às vezes pensar em português para prestar atenção nesse detalhe da mudança de rotina, da mudança do uso dos verbos. Tá? E como eu já falei anteriormente, a gente vai utilizar para contrastar com o presente, como tem no exemplo aqui.
Antes tenía el pelo muy largo, pero ahora siempre lo llevo corto. Antes eu tinha o cabelo muito comprido, mas agora sempre o uso curto. Ou seja, foi uma característica que mudou no presente, mas era diferente no passado, tá? Por isso que a gente vai utilizar também essa conjunção para o contraste, tá? Que é o mas, que vai indicar uma ideia oposta ao presente. O passado vai indicar algo oposto ao presente e vice-versa, tá? E para expressar a idade e a hora no passado. Isso é o mais recorrente, tá? Por exemplo, em português a gente fala, naquela época eu tinha 17 anos, eu tinha 9 anos, porque já está apontando para o passado. Então, eu tinha 17 anos. Então, eu tinha 17 anos, eu já não tenho mais, isso mudou. Eram las 10 de la noite. Eram as 10 da noite. Então, isso está apontando uma hora passada que não vai voltar, que mudou. Tá? Então, é algo bem simples de ser notado. Só precisa de um pouco de atenção, tá? Mas é bem simples. Então, para que nós vamos utilizar? Para descrever coisas no passado. Descrever pessoas, objetos, lugares. Para falar de ações rotineiras no passado. Para contrastar com o presente e para expressar a idade e a hora no passado. Tá? Bem simples, qualquer dúvida é só mandar mensagem. Agora, como conjugar os verbos no pretérito imperfeito? É bem simples, é só consultar a tabela, tá? Por quê? Porque a maioria dos verbos vão seguir a mesma conjugação que nós temos aqui. Nós vamos ter uma frequência muito baixa dos verbos irregulares, ou seja, a maioria dos verbos no pretérito imperfeito são regulares. O que é ser um verbo regular? É aquele que não sofre alteração na raiz. Mas o que é a raiz? A raiz é o que a gente sabe o que vai ser o verbo. Ou seja, a primeira parte de um verbo, a parte bruta do verbo, isso não sofre alteração. Diferente dos verbos irregulares, que vão sofrer muitas alterações, tá? Então, é só prestar atenção em quais verbos vão ser irregulares e quais não. No caso, aqui nós vamos ter uma recorrente, vai ser mais recorrente verbos regulares. E como conjugar? Nós vamos ter a primeira e a terceira pessoa iguais, tá? Então, yo hablaba, él, ella e usted hablava. Tu ou vos hablavas, tá?
muito parecido no português. Eu falava, ele, ela falava, tu falavas, nosotros hablamos, nós falamos, vosotros habláis, ellos, eles e ustedes hablan, tá? Então, o que tem que prestar atenção? Na terminação. Aqui são os verbos que terminam em ar, como hablar, caminar, llorar, empezar. Então, todos os verbos terminados em ar vão ser conjugados da mesma forma, tá? A mesma coisa os verbos terminados em er, como comer, ver, pertencer. Então, vai funcionar da mesma forma a conjugação. Sendo um verbo regular, eles vão manter a raiz, tá? Só vai mudar a terminação. Então, yo comía, tú comías, él, ella y usted comía, nosotros comíamos, vosotros comíais, ellos, ella e ustedes comiam. É igualzinho no português, gente. Eu comia, tu comias, ele, ela comia, nós comíamos. Então, é muito próximo do português, é só prestar um pouquinho de atenção nisso. E os verbos terminados em ir vão ser iguais aos verbos terminados em er. Então, vivia, vivias, vivia, vivíamos, viviais, viviam, tá? Então, é muito próximo ao português também. E a conjugação dos verbos terminados em er ou ir vão ser iguais, tá? Mas o que tem que prestar atenção também nos verbos irregulares, que vão ser iguais à mesma regra. Primeira, segunda e terceira pessoa são iguais na conjugação. O que muda? Toda a raiz do verbo, tá? Então, eu era, tu eras, ele e usted era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos e ustedes eram. Igualzinho no português, tá? Agora o verbo ir também é muito simples. Em português, a gente só não tem a letra B. Então, ao invés de ser eu iba, em português é eu ia. Então, em espanhol fica yo iba, tú ibas, él, ella y usted iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos, ellas y ustedes iban. E tem uma leve mudança entre os verbos terminados em er e ir nos irregulares, tá? Mas é uma mudança bem pequena e é mais recorrente no verbo ir. Só perceber aqui, tá? Então, é bem simples. Só procurar a tabela para
prestar atenção na hora de fazer os exercícios. Por quê? Os exercícios vão ser para completar. Então, onde tiver ser, já sabe que é o quê? É irregular. O verbo ir é irregular. E como prestar atenção no como conjugar as pessoas. Por exemplo, aqui já está apontando para quem que é. É Joe. Mas aqui, quando Martim e Pablo, aí tem ser. Martim e Pablo é ellos, eles. Então tem que conjugar na terceira pessoa do plural. Ellos, ellas e ustedes. A mesma coisa, o verbo llevar, acá, e escuchar. Quando nos casamos, aí está falando quando nos casamos, ou seja, quando nós casamos, no caso, nosotros. Tá? Então, vocês vão conjugar em quê? Em nosotros. Núria. Núria, terceira pessoa, porque está falando de uma terceira pessoa, certo? Então tem que conjugar aqui, em ella. Então tem que prestar atenção em que pessoa tá, para poder conjugar. Então é bem simples. É só prestar atenção com cuidado nisso, tá? E todos os exercícios vão ser assim. Neste caso, neste exercício propriamente, tá? Vão ser todos em terceira pessoa. Então tem que prestar o quê? Se é regular ou não. Este exercício tem que prestar atenção no quê? No exercício 3. Tem que prestar atenção nos verbos que terminam com se. Por exemplo, acostar-se, banhar-se, divertir-se, ocupar-se e reunir-se. Por quê? Porque esses verbos vão exigir os pronomes reflexivos. Então tem que prestar atenção na pessoa que está sendo conjugado, tá? E, nesse aspecto, lembrar qual pronome reflexivo que aponta a pessoa que está falando. Então, lembrando, pronome reflexivo para yo, me. Então, yo me divertia, eu me divertia. Para tu, o te. Tá? Então, tu te divertias. Você se divertia, tu se divertias. Para ele, ella e usted, le, certo? Então, le divertia, tá? Para nosotros, nos divertíamos. Para vosotros, os divertíais, tá? Então, tem só que lembrar. Então, é só prestar atenção, recordar. Qualquer coisa, só me pedir a tabela com os pronomes reflexivos que eu envio. E, além deste exercício, no roteiro, eu enviei 2 textos, tá? Deixa eu só colocar aqui.
Ó, neste exercício, vai funcionar igual o outro. Vocês vão ter que olhar os verbos, já estão conjugados, mas tem que colocar os verbos conjugados de acordo com a respectiva pessoa que está sendo falada, tá? E só que neste exercício em específico está utilizando o quê? Um texto no molde de um conto de fadas. Por quê? Porque o conto de fadas ele é escrito sempre no pretérito imperfeito. Por quê? Porque está falando de algo que aconteceu muito tempo atrás. Algo que tinha costume de acontecer, que está contando a história de alguém no passado, tá? Então, tem que prestar um pouquinho de atenção nisso, tá? Então, todos os exercícios, todas as alternativas vão ser simples de, de preencher, porque os verbos já estão conjugados, então tem que prestar atenção na pessoa que está falando. E está pedindo para identificar os contos. Tá? Então, tem a primeira imagem, a segunda, a terceira e a quarta, que é bem simples. E aqui embaixo já tem um conto de fadas. E o que tem que prestar atenção neste conto de fadas? No uso dos verbos, por exemplo, Caperucita. Les informamos que iba Caperucita Roja. Ela ia. A donde vas? Então preste atenção em como está sendo conjugados os verbos. Vão ter alguns verbos que não vão estar no pretérito imperfeito, mas fica bem simples de identificar. Tá? Então, o que vocês vão ter que achar no texto? Quem são os personagens do texto? Que palavras ou expressões se utilizam para caracterizar cada um dos personagens? Ou seja, destacar os verbos que vão estar apontando características dos personagens. Tá? Então, junto dos verbos vão estar que adjetivos. Lembrando que adjetivos é uma classe de palavras que dá características a alguma coisa. Prestar atenção na C. ¿Qué diferencias hay entre esta parodia y la versión original de Caperucita Roja? Quais as diferenças existem entre a paródia e a versão original da Chapeuzinho Vermelho? E como você interpreta o aviso final do texto, tá? Então você vai ter que interpretar o aviso final. E o último exercício é: escriba um cuento de hadas, por lo menos 15 líneas, recordando de utilizar-se o pretérito imperfecto de indicativo. Então, escreva um conto de fadas, pelo menos 15 linhas, e se lembrar de utilizar o pretérito imperfeito. Não precisa ser todos os verbos do texto no pretérito imperfeito, mas, por exemplo, as partes principais utilizar. Tá? Depois eu envio alguns exemplos no grupo, a gente vai dando uma olhada. Tá? Aí qualquer dúvida é só me enviar mensagem, eu tiro todo momento. Mas
principal, prestar atenção nas pessoas que estão sendo conjugadas e prestar atenção no texto, tá? Ler bem o texto, ler com calma, que é bem tranquilo. Qualquer dúvida, é só me enviar mensagem que eu vou atender vocês, é só entrar em contato, tá? Então, qualquer dúvida, é só mandar mensagem. Hasta luego.